Gente, sejam todos bem-vindos. Eu vi que tem meninos aqui hoje. Sejam bem-vindos. Eu tava aqui pensando hoje alguma coisa legal pra gente fazer. E como eu tô fazendo uma festa de Toy Story, eu tenho que fazer... Pode diminuir um pouquinho a luz. E como eu tenho que fazer o topo do bolo, eu falei, vou compartilhar com as meninas e com os meninos, porque o passo a passo vai ser muito legal para elas verem como que eu faço. Eu vou falar sobre a montagem do bolo em si, além de quanto tempo antes vocês podem fazer a modelagem, deixar pronto. Então essas diquinhas eu quero passando para vocês, porque tem muita gente também que já tá mexendo com kit, já tá trabalhando com kit, então eu acho interessante que vocês já comecem a programar a produção para poder pegar mais festa. E quando tudo normalizar também, vocês vão aumentar muito a produção, se Deus quiser vai melhorar muito. E aí vocês vão conseguir pegar muita encomenda e já vão estar com todas as dicas para organizar a produção, né? Vocês perguntaram se vai ser com molde? Sim. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês como que eu faço quando as peças são de moldes e precisa da pintura, que é exatamente o que eu ensino no curso. Então eu quero mostrar como eu consigo agilizar uma produção com essas técnicas que eu ensino para vocês. É porque eu costumo dizer que a técnica de pintura dá liberdade pra gente. Porque você pode criar e sonhar à vontade que você consegue realizar. E nem sempre a gente consegue fazer isso se a gente não tem técnica. Então, como eu penei muito, vou amarrar meu cabelo, gente, porque ficar com cabeleira solta aqui. Então, gente, nem sempre quando a gente pensa alguma coisa, tem alguma ideia, é possível realizar. Então eu acho que quando a gente tem técnicas a nosso favor, ajuda muito, né? Então deixa eu mostrar pra vocês os moldezinhos aqui. Esses aqui, gente, porque assim, quando eu fui fazer a festa Toy Story, eu tinha quase um pânico, assim, de imaginar aqueles personagens todos modelados à mão livre, e era uma festa muito grande. Então eu peguei e falei, vou fazer de molde. E usei toda aquela parte que eu falei pra vocês, de técnicas de pintura, que me ajudou muito, porque se não fosse... Obrigada, Marilene! Eu adoro essa faixinha, ela não fica saindo igual as outras. E se eu fosse fazer tudo com mínimos pedacinhos de pasta americana, eu ia acabar desistindo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Ai, que bom, Raquel! Você vai ver que é isso mesmo. Olha aqui, esse personagem é um Buzz. Você tem noção de quantas cores tem nele? Você pensa em fazer isso aqui tudo de pasta americana? Gente, vocês não iam fazer. Tanto que quando eu não mexia com a técnica, eu deixava de fazer alguns temas, usar alguns moldes justamente por isso. Quando eu vi um molde desse aqui, por exemplo, eu nem comprava. Eu olhava e falava assim, não, isso aqui, ó, não deve ser para biscuit, porque biscuit você tem a liberdade de pintar com tinta. É bem mais fácil. Agora, a questão da pasta americana não é tão simples. Por quê? Porque tem os corantes certos para usar, tem as misturas. Então, eu acho que é bem específico, é uma coisa bem específica. Então... geralmente quando a gente vai fazer um tema e a gente vê um molde desse, por exemplo, ou um desse aqui, que é o Senhor Batata, que a gente sabe que tem 200 milhões de cores, a gente acaba desistindo. Aí pensa em alguma outra coisa, algum detalhezinho a mais que dê tanto trabalho, porque dá. Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz aqui alguns personagens. E sempre que eu vou fazer pintura, eu prefiro trabalhar com eles todos de uma cor. Até no curso falei isso, quando a gente vai fazer um detalhe de pintura, alguns detalhes de pintura, a gente tem que pegar qual a cor predominante para poder destacar as outras cores. Então aqui, no caso do Senhor Batata, só para explicar para vocês o que eu fiz. Eu fiz ele todinho da cor do fundo, olha aqui. Tá vendo? Fiz todinho da mesma cor. E depois que ele já tá da mesma cor, eu vou fazer as pinturas. Lembrando que quando o fundo é escuro, gente, é igual pintar
com tinta para papel, guache, tudo. Quando você vai passar a tinta em cima de uma cor escura, geralmente é necessário 2 mãos de tinta para tampar o fundo. Aqui eu vou mostrar para vocês aquele buzz pintadinho já. Tá vendo? Ó, eu fiz ele todo de branco. E aí eu fiz a pintura toda nos detalhes. Agora você pensa isso aqui de pasta americana, tipo, milhões de pedaços. Então aqui eu já deixei ele com a pinturinha para mostrar para vocês, ele prontinho. E o Wood também, que eu vou usar nos detalhes do bolo. Tá vendo? O Buzz e o Wood. Lembrando que eu fiz eles tem 1 hora. Olha aqui, tá sequinho. Também são técnicas que eu ensino para secar a pasta, acelerar a secagem da pasta. Aqui, gente, eu vou fazer, vou começar pelo ETzinho. Eu já fiz ele e já deixei ele sequinho pra gente vir na pinturinha. Deixa eu explicar pra vocês o que eu faço. Sempre que eu vou preparar as cores, eu coloco nos potinhos que eu vou separando. Sabe aqueles potinhos de dourado? Que a gente usa o pó dourado, eu vou guardando sempre os potinhos e vou montando, compondo a minha corzinha, preparando todas as cores eu preparo e deixo já nesses potinhos que são para armazenar. Então eu guardo, eu uso muito dourado aqui, eu vou guardando os potinhos para colocar as cores que eu preparo. Tá feio aqui, gente, porque já tem muito tempo, vocês não reparem isso não, é só a dica mesmo para vocês verem como eu faço. Então aqui eu preparei o corante cor de pele, que foi o que eu usei no Buzz, tá vendo? E aí aqui nele eu vou começar pintando a roupinha dele, que é azul royal. Aqui, como eu já fiz algumas pinturinhas, já tô com um pouco de corante na paleta, eu vou pintar pra vocês verem como funciona. Eu coloco nesses conta-gotas para facilitar a aplicação. Então aqui eu vou pingar um pouquinho, aqui já tem um pouquinho de corante. Lembrando que, como esse tom que tá embaixo não é um branco, não é um cor da pele, eu vou precisar dar umas 2 mãozinhas para poder tampar esse fundo verde. Então aqui nós vamos fazer esse processo. Vou passar o corante. A gente faz o contorno grosso primeiro e depois pega o pincel fininho para poder fazer os detalhes, onde ele vai encontrando com o corpinho e tudo mais. Eu pinguei álcool de cereais. É álcool de cereais, tá? Aqui. Eu continuar. Vou pintando assim, sem pensar nas emendas, porque eu vou pegar um pincel fininho para as emendas, tá? Quando seca, você já pode passar a segunda mão. Se você passar a segunda mão com ele molhado, ele tira o que você começou. Então, agora eu vou pegar um fininho para fazer exatamente o contorninho. Ah, aqui o braço ainda tá faltando, esse bracinho. Aqui. Agora eu vou pegar vou pros encontrinhos, que são esses detalhezinhos que vão perto de outras partes. E você vai fazendo os detalhezinhos. Aqui, ó, gente. Vai passando. O ar tá ligado, tá secando bem rápido. Aí, agora eu acho que eu já posso dar a segunda mão. Porque aqui já secou. Só vou terminar as emendas. A emenda sempre faço com um pincel fino, porque senão estraga, borra. Vocês estão vendo? Tem que ser uma coisa bem devagar para ficar com a emenda perfeita.
Agora já secou, eu vou começar a segunda mão. Vou colocar mais um pouquinho de álcool e colocar o meu corante que eu preparei antes, né? Na verdade, eu já tinha preparado há muito tempo. Gasta pouco, não gasta muito não, então dura. Eu faço um potinho desse aqui, dura horrores. Se por um acaso, quando você estiver passando, sair em algum lugar, depois você vem e passa só naquele lugarzinho para tampar. Aqui embaixo, aqui ó, ficou um lugarzinho sem. Ó. Então eu venho e pinto. Tá vendo? Aqui não tem problema dar essa borradinha, porque eu vou pintar as partezinhas de azul mais forte, tá? Pronto, aqui já tá com ele pintado. Vou fazer agora o sapatinho e os detalhes do cintinho, que é com azul marinho. Aqui também já preparei o azul marinho. Tá aqui. Agora eu vou pegar um pincel fino e vou fazer o detalhe de azul marinho. Eu gosto de deixar mais concentrado, principalmente quando é cor escura, porque senão não tampa exatamente do jeito que eu quero. O sapatinho dele, então, é azul marinho. Tá vendo? Sabe qual que é o grande diferencial da técnica que eu utilizo? É que, olha aqui, eu acabo de pintar, isso aqui eu pintei logo antes de entrar com vocês. Ele tá sequinho, ele não fica brilhando, pregando, borrando, igual outras técnicas que tem por aí. Então, a minha técnica, ela deixa tudo lisinho, seco e seca na hora. Então, se você pintou, você já pode montar o doce, que tá perfeito. Não tem que se preocupar com ele depois. Ah, não, tem que esperar secar. Não, encostei, borrou. Então, essa técnica ela é boa por causa disso. Aqui tem que ser com cuidado, gente, porque é só no cintinho, tá? Eu vou ter que encostar a mão aqui, porque eu preciso de apoio. Ó, eu não vou pintar o pezinho aqui embaixo, ó, aqui, porque eu vou colocar ele em pé, tá? E aí, se eu pintar embaixo, pode ser que na hora que eu estiver montando, suje a peça. E agora o pescocinho, que é bem fininho aqui, a gola, tem que ir com cuidado. E o pincel, né, gente, tem que ajudar. Então, assim, eu tenho sempre os meus pincéis, que são os que eu faço detalhes, bem miúdos. Pincéis eu termino de usar, eu já lavo e já deixo eles engomadinhos com colinha de CMC. Então, quem usar os pincéisinhos aí, depois que terminar, já lava pra deixar o pincel engomadinho com aquela colinha que eu já ensinei pra vocês. Agora eu vou só jogar um pouquinho de álcool na minha mão aqui, porque às vezes suja de corante e a gente nem vê. Agora vamos pro olhinho. É branco, então aqui a gente tem um branquinho. Eu vou pegar um pincelzinho novo.
Agora, gente, tem o olhinho mesmo que eu vou fazer de canetinha. Você pega pra mim, Jojo? A caneta, aquela de 2 pontas? Vocês podem fazer também com um pincel se quiser, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, se quiser, dá pra fazer. Só que aí é bem delicadinho. Eu tenho que cortar a pontinha desse pincel. Que ele tá um fiozinho maior. Aqui, ó. E quando tem um fiozinho fora do lugar, eu venho aqui, ó, e tiro só a pontinha. Porque aí não vai acontecer de ficar espanando, encostando no lugar errado, borrando o trabalho. Tá lindo, não tá? Ah, é muito bom, gente. Trabalhar com pintura é uma terapia, na verdade. É tanta terapia que quando alguém resolve vir conversar com a gente enquanto a gente tá pintando, a gente nem escuta. E agora, gente, eu coloco um pinguinho de glacê pra dar mais realismo no ETzinho. Bem pequenininho, só pra fazer um detalhezinho, pra dar, sabe aquela iluminada no olhinho? É só assim, ó. Só uma luzinha mesmo. Então, nosso ETzinho já tá pronto. Lembrando que eu não pintei embaixo, porque eu vou colocar ele em pé, tá? Então, aqui, gente, eu fiz a mesma coisa com o Buzz, com o Woody e com o Senhor Batata. O Senhor Batata eu ainda vou fazer o olho, o detalhe do branco. O Ju, quando é personagem, é engraçado, mas, por exemplo, quando a gente tem personagens que tem característica própria, que tem expressão própria, e que a gente tem que seguir a padronização, eu gosto de usar molde. Por quê? Porque senão a gente muda a expressão do personagem e perde desconfigura a festa. Vou citar exemplos. Toy Story é um exemplo. O Mickey é outro exemplo, que eu vejo de bichinho todo esquizofrênico. Aí eu acho que um dos temas mais complicados de fazer é Mickey. Porque é aquele negócio que se você sair um pouquinho do padrão, ele parece outra coisa menos Mickey. Quais outros personagens? Quais festas? Galinha Pintadinha também é outro. O Rei Leão dá pra gente adaptar, mas também precisa de seguir aquela expressão. Agora, quando é um tema fazendinha, que você pode criar a sua vaquinha, que ela não tem que obedecer um padrão, uma regra, aí você pode fazer a modelagem à mão livre, que vai ficar perfeito, porque você vai colocar a sua característica. Ju, a Princesa Sofia não é necessariamente desse jeito, porque você pode fazer um rostinho de boneca. Por quê? Porque fazer exatamente aquele rosto, às vezes fica muito complicado, mas você pode usar aquele rostinho tradicional de bonequinha, igual eu faço a minha, por exemplo, de Branca de Neve. É aquele rostinho comum, faço olhinho, boquinha, detalhes e visto ela de Branca de Neve. Então, eu acho que quando é um personagem que deixa a gente mais livre, a gente pode criar mais à vontade. Agora, igual eu falei, quando é um tema assim, se você mudar o personagem, a expressão do personagem, então você já vai desconfigurar a característica do personagem. Então, nesse caso, é bom que a gente utilize os moldes de silicone. Quando a gente acha moldes que podem auxiliar a gente para isso, é perfeito. Só que nem todos a gente consegue fazer sem a técnica de pintura. A Auristeia, não, você não tem que ter os moldes. Se você tiver, você treina com os que você já tem. Eu indico que você compre quando você tiver os temas, festas fechadas, invista nos temas que você já tem festa. Para quem não tiver condições. Então, vocês usam o que vocês tiverem para treinar.
E para quem fechar festas, aí vocês podem ir comprando e investindo, tá bom? Eu só vou fazer, na verdade, não é nem um olhinho, gente. Eu vou fazer só o pinguinho aqui, ó, pra iluminar o olhar do senhor Batatinha aqui. O senhor Batata eu fiz daquele jeito que eu fiz o ETzinho, tá, gente? A mesma coisa. Ó, fiz ele todo de uma cor e pintei os detalhes. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Todos de uma cor e pintei os detalhes. Essa técnica pode usar todos os temas. O que você tiver de molde que precisa de pintura, vocês podem usar. Me empresta essa fogueira que eu fiz ali pra eu mostrar pras meninas. Pode ser o Pop Psycho. Aqui, gente, por exemplo, olha só esse detalhe da fogueira, que coisa mais linda. Certamente, se eu não tivesse a técnica da pintura, eu não teria feito esse efeito. Eu teria feito uma fogueira toda de uma cor, sei lá o que eu ia aprontar. Mas aqui, você viu que eu fiz o degradê, ficou com esse efeito bem bonito, tá vendo? Isso aqui é um Pop Psycho. Esse aqui tá recheado de palha italiana. Agora eu vou colocar um lacinho aqui, enfeitar, tudo direitinho. Então, aqui eu já tô com meus personagens, falta só o dinossauro, que eu vou fazer o dentinho dele, porque eu não pintei o dentinho. Eu vou pintar, olha que fofo, gente. Eu amo esse dinossaurinho, olha a carinha dele, de tristinho, de envergonhado. Ele é muito fofo. Aqui, gente, eu só vou pintar o dentinho, olha só como dá um efeito já. É muito fofo. Ai, que fofulho. E vou pintar o olhinho também. Aqui, já pinto de cá, que eu já faço o detalhe pra gente montar a nossa cachetinha. Agora eu vou fazer o olhinho, tá? Vou só fazer um pinguinho aqui. Ai, tem uma pluminha aqui. Pronto. Olha, que lindo, gente. Ele é muito bonitinho. E aqui dá pra vocês colocarem em pé, viu? Pode virar 3D, porque ele é bem gordinho, tá vendo? Os personagens são bem gordinhos. Então, vamos começar a montar. Aqui eu mostrei pra vocês os outros prontos. Ah, falta o porquinho também, que eu tenho que fazer o olhinho. Deixa eu fazer. Que ele também vai no topo do bolo. Aqui, carinha dele. Eu já coloco o olhinho aqui, já deixo pronto. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Molha o cotonete pra mim, Giovana, por favor, que eu tô vendo que o meu porquinho, encostei a mão nele, sujou aqui. O que que eu faço quando ele suja? Eu pego um cotonete, molho a pontinha com a água e tiro todo o excesso. Ó, você pega uma toalhinha e dá uma apertadinha, que eu não sei cadê minha toalha. Ah, tá aqui. Olha aqui o que que eu faço. Eu vou e tiro o excesso todinho da água, não pode ficar com excesso para não melar a pasta. E aí você vai e passa fazendo movimentos circulares, assim, rodando o cotonete, tá vendo? Para limpar. Porque às vezes quando a gente tá pintando, acontece de encostar a mão suja de corante, que às vezes fica na luva, e aí estraga a sua peça. Então aí você vai e deixa ele secar. Agora ele aqui tá meio brilhosinho aqui, mas eu deixo ele agora de repouso e ele seca. Então aqui eu vou cortar as partezinhas. Cadê meu negócio? Aqui, gente, eu vou pegar, é um brownie, tá? É um brownie que eu fiz nessa cachetinha, deixa eu olhar o número. Essa forma é da BWB 812, tá? Tá vendo? Ele é quadradinho e essa aqui é a mesma que eu uso pra colocar, por exemplo, o canudinho aqui, que eu já mandei o vídeo pra vocês e mostrei. Eu deixo ele em pezinho e coloco o canudinho, tá? Então é o mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. É. Eu vou cortar as laterais pra gente fazer como se fosse uma caixa de papel. Papelão, na verdade, né? Sabe aquela caixinha que
eles são transportados. É aquela caixinha de papelão. Aqui só pra mim, eu só peguei isso aqui pra colocar eles nesse sentido aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu posso vir aqui agora e marcar. Olha aqui, eu vou marcar. Deixa eu ver que tanto que eu marco pra padronizar. Vou colocar a largura desse molde aqui só pra padronizar. Eu vou aqui e marco, ó, gente. Deixa eu ver se vai dar certo o tamanho. Por que que eu fiz isso? Porque ele vai dobrar e vai secar assim, tá? Eu vou vir aqui e vou deixar ele aqui, tá vendo? Olha aqui, deixa eu chegar mais pra cá pra você ver. Eu tenho que deixar ele secar em cima de qualquer suporte. Eu peguei esse aqui porque é o que eu tenho aqui agora e eu já peguei ele. Então aqui eu vou vir e vou marcar na mesma altura que eu usei aquele outro. Deixa aqui, ó, até deformou. Gente, é só uma marcadinha, que aquele outro eu marquei tanto que quase soltou a partinha dele. Aqui eu vou virar e vou colocar ele aqui. Aí, ó. Eu faço isso aqui só pra deixar ele secar nessa posição, tá? Nós vamos fazer isso aqui só pra ele secar, pra depois ele não quebrar, porque a pasta tá mole. Então aqui, ó, ele vai secar desse jeito e quando eu for usar ele aqui nas laterais, ele não vai cair. Então agora eu vou abrir mais dois, porque o caixotinho tem os 4 lados, né? Então eu vou abrir mais 2. Josimara, eu tô fazendo um topo de bolo do Toy Story, porque eu tenho uma festa essa semana, eu já vou deixar o topo pronto. E aí eu até queria aproveitar que a gente tá aqui cortando essa peça e falar pra vocês sobre a antecedência que vocês podem fazer, por exemplo, essas peças de topo de bolo. Então, quando eu tenho as festas pra fazer, eu já gosto de deixar o topo do bolo pronto com pelo menos uns 3 dias de antecedência. Mas se eu tiver mais tempo, eu posso fazer até com 5, no início da semana. Por quê? Porque se ele tiver mais durinho, é melhor. Porque o topo de bolo, geralmente, a pessoa guarda, não come, guarda para o aniversariante. Eu não sei vocês, mas lá em casa os topos de bolo estão tudo no quarto dos meninos, até hoje. Então, ninguém come, não tem problema se ele tiver mais durinho. Então, eu gosto de deixar eles prontos com antecedência, para estar bem durinho, para transportar com segurança. E aí, vocês aproveitam e já deixam pronto e já fica livre. Por exemplo, esse bolo. Esse bolo aqui, se eu fosse deixar para fazer todos esses personagens, as pinturas, em cima da hora, eu ia acabar me desesperando. Aí eu vou e faço com antecedência e deixo... Aqui, gente, eu vou deixar secar um pouquinho, tá? E aí eu vou e deixo eles todos prontinhos e na hora que eu for montar o bolo, já tá tudo pronto. Eu não tenho que ficar... É uma coisa a menos, sabe? Uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar. Olha só, todos os personagens aqui. Tá vendo? Esses aqui são os que eu vou usar. Tem outros personagens, mas esses aqui são os que eu vou usar. No topo, tá? Na caixetinha, eu vou usar o Buzz, o Sr. Batata, o Dinossauro e o ET. Esse aqui vai do ladinho, não sei se vocês viram. Esse aqui vai do ladinho e esse aqui vai na frente. Pode usar na pasta de leite em pó também, na pasta de leite em ninho. A mesma técnica pode usar. Então aqui, gente, eu peguei o macarrãozinho, porque eu vou estruturar eles em pé. Vocês lembram disso? Deixa eu até ver. Abra a foto pra eu ver quem tá na frente, que eu não tô lembrada. Eu acho que é o ET, não é? Ó, aqui, ó. Já mostrar pra vocês. Sujei ele aqui, encostei sem querer. Olha aqui, eu venho com um cotonetezinho úmido. Assim, mas, gente, é úmido de pouquinho, tá? E tiro, tá vendo? Tá, é o dinossauro e o batata e o ET vai atrás junto com o Buzz. Então, errei. É o batata e o dinossauro. Então, beleza. O dinossauro vem aqui. O batata vem aqui.
Então, gente, eu tô fazendo aqui só o cálculo do que eu vou precisar de espaço. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, vou colocar o dinossaurinho aqui. Deixa eu só locar ele, só pra vocês verem. Eu vou locar ele no lugar que eu quero. Aí eu vou vir aqui, vou espetar ele de cá. Porque eu... Ih, gente, olha, tá muito duro. Pera aí, deixa eu furar primeiro. Eu vou furar pra cá, ó. Agora, nesse caso que vocês viram de novo quebrando, eu vou colar, porque ele não vai ficar pendurado. Deixa eu pegar um pincel. Aqui, ó, tava muito duro e eu espetei. Eu vou pegar uma cola e vou colar e vou colocar ele aqui. Esse pezinho vai ser tampado pelo papelão, então não tem problema, eu não vou precisar fazer outro. E se ele fosse aparecer, tipo no alfajor que eu faço, eu ia ter que fazer outro, porque ele quebrou bem aqui, ó. Aí eu iria fazer outro, tá? Mas como eu vou utilizar ele na cacheta, então não tem problema. A gente vai tampar. Pronto. Aqui deixa eu colar já. Deixa eu ver se ele sai. Não, ele não tá saindo, não. Aqui, vou deixar isso aqui, tá vendo? E agora eu vou vir, eu não vou pegar o personagem e vou vir enfiar assim, não. Eu vou saber aonde que ele vai. Ele vem aqui, por exemplo, aí eu vou vir e pegar alguma coisa que seja firme e começa a abrir o buraquinho. Por quê? Porque senão o macarrão vai quebrar e você vai perder esse macarrão lá dentro do personagem. E aí, gente, é só Deus na causa pra tirar esse macarrão. Pronto. Meu personagem tá em pé. Tá? Agora vamos pro nosso senhor Batatinha. Ele vem aqui atrás. Você pode virar, se quiser, ele um pouquinho assim pra aparecer o rostinho, dar um efeito. Eu só vou chegar ele pra cá mesmo. E ele mesmo vai apoiar esse dinossauro. Tá vendo? Deixa eu chegar pra cá. É pra cá que eu tenho que chegar? É pra cá. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir aqui embaixo, vou furar. Gente, quando vocês souberem que vão usar o personagem 3D em pé, fura antes de secar demais, tá? Porque depois que ele seca muito, ele racha. Então, aqui eu fiz hoje, mas eu acelerei o processo de secagem, que eu ensino pra vocês também no curso essa técnica. Aqui eu vou vir, vou locar ele, que era aqui. Eu só marquei, vocês viram? Eu dei uma marcadinha aqui. Aqui eu marquei e vou furar com essa negocinho aqui que eu esqueci o nome, gente. Como é que chama isso? Ah, sei lá, gente. Esqueci. Um espetinho. Vou passar um pouquinho de cola, porque o pezinho... Ah, tá vendo por que eu não pintei aqui embaixo? Porque agora eu vou vir e vou colocar ele aqui. Então, não tem necessidade de pintar. Meu segundo personagem está em pé agora. Agora, vamos com o ET. O ET, eu vou colocar ele aqui atrás. Tá vendo como eu coloco assim, ó? Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Por quê? Porque a pessoa que olha de longe visualiza os personagens todos. Nenhum tampa o outro. Eles estão assim, dá um espaço entre si para que nenhum tampe e a pessoa consiga visualizar. Entendeu? Agora aqui também pode passar aqui ou direto na peça. Deixa eu ver aonde que eu quero. Aqui. Vou colar. A agulha de tricô... pode ser que dê. De tricô não, de crochê, né? Porque olha aqui a finurinha. Gente, mas pode ser até palito de churrasco, qualquer coisa que tenha uma ponta fina, tá? Isso aqui é porque vem no meu kit de pincel e eu uso ele. Cadê? Aqui. Ai, meu Deus, agora com essa câmera eu tô meio perdida. Tá vendo? Olha aqui, ele é bem fininho e eu uso esse aqui porque veio no meu kit. Então, pra mim, ele tá aqui, mas se eu não tivesse ele, eu ia usar uma outra coisa.
Tipo um palitinho de churrasco, alguma coisa nesse sentido. Como o buzz, ele vai em pé também, ele não tem base para furar, ele vai quebrar. O que que eu faço? Eu pego um palito de pirulito. Você arruma para mim um palito de pirulito, Jojo? Então o buzz tá aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aonde eu quero e eu vou pegar esse canudinho transparente e vai servir de apoio para ele. Eu vou rodando e aí ele vai e encaixa ali. Aqui eu venho e meço a altura que ele precisa ter para apoiar meu buzz. Então ele vem até aqui mais ou menos. Então eu vou cortar. Eu vou cortar o excesso, tá? Mas, Carla, o que você vai fazer para colocar ele aí? Eu vou colar com glacê real, galera. Primeiro eu venho aqui, vou cortar o saquinho. Aqui você pode passar aqui direto, ó, no canudinho. Olha lá, passei no canudinho. E coloco ele. Ajeita e cola. Assim. Olha aqui, que lindo. Tá vendo como eles estão, cada um num lugarzinho e aí um não tampa o outro? Dá pra ver os personagens? Então, acho que fica melhor assim. Então, aqui, ó. Bora voltar pra cá. O que que eu vou fazer? Agora, eles já estão no cada um no seu devido lugar. E eu vi agora, nesse momento, que inclusive o pé desse ET ficou num lugar totalmente errado. Porque ele tá de fora, como é que eu vou apoiar? Ou eu chego ele pra lá ou eu corto o pezinho. Como eu não quero mexer nele, eu vou cortar esse pezinho aqui, gente. ET, me perdoa, mas... Olha aqui a pecinha, vocês viram que eu fiz aquela hora? Ela já tá até firme. Ele vai vir aqui, ó. E o braço do ET, inclusive, esse ET tá querendo me dar trabalho, viu? Aí. Eu vou vir e vou passar a cola, tá? Só tava vendo se ia caber direitinho ou se eu ia ter que dar uma consertada nesse ET. Passei cola aqui na lateral. Vou passar cola aqui na frente. E aqui também. Vou enfiar debaixo desse bracinho desse ET aqui, que ele tá querendo me contrariar e eu vou dar o golpe nele. Aqui, gente, como ainda tá mole, mas eu preciso montar pra vocês, eu vou ter que deixar ele meio mole mesmo. Mas o que que eu faria? Colocaria, por exemplo, um plástico bolha aqui embaixo, assim, ó. Pra deixar ele certinho, sabe? Deixa eu tirar esses aqui. Aqui, posso até colocar isso aqui. Vou deixar ele quebrar. Servir só de sustentação, porque... Aí, obrigada. Aqui a produção ajuda, sabe, gente? Ó, o que vocês podem fazer? Tá vendo? Ó as dicas de ouro pra vocês. Vocês acham que eu não dou dica de ouro? Eu dou, galera. E aqui, gente, olha só. Eu deixo ele desse jeito aqui até a hora de colocar no bolo, viu? Tem que ser na altura certa para dar 90 graus aqui o ângulo. Agora eu vou colocar, a colinha já até secou. Vou colocar na parte de trás. Já coloco aqui também. Escrever toys, com a letra toda assim de criança, infantil mesmo, assim, de qualquer jeito.
Aqui eu vou subir o Y pra ficar mais... não ficar tão certinho, tá? Aqui depois eu vou ter que trocar, gente, porque tá mole e escrever em cima da peça mole, ele estraga. Mas só pra vocês verem o que eu faria. Com a letrinha... Aí você coloca mais em cima ou mais embaixo, porque é a letra do Andy. Tá? É a letrinha do menininho, ele é uma criança. Então, ele não escreve com a letra perfeitinha. Aqui. Eu não conheço, por isso que eu tô ajeitando. Giovana, eu preciso daquele que é de número, sabe? Que vai aqui na frente, o númerozinho. Ou é o dadinho, é um número, não é? E quantos anos ele tá fazendo? É o dadinho, né? Também. Eu vou virar ele aqui rapidão, gente, só pra eu enxergar como é que tá a frente aqui. Aí, o que eu faço? Aqui na frente, ó, eu coloco a idade do aniversariante. A idade do aniversariante pra dar um detalhezinho. Você me dá a pasta amarelinha, João? Tá vendo como eu fiz esse suporte todinho pra ele, ó? E aqui ele vai secar agora e vai ficar aí. Até o dia de colocar no bolo, que provavelmente vai ser na sexta-feira. Aqui eu vou fazer... essa caneta... Essa aqui, ó. Food Art Pen. Ela tem duas pontinhas, uma grossa e uma fina. É com corante alimentício mesmo. Daniel, se for fazer um doce assim, sem ser topinho, alfajor, qual o valor que você pode cobrar? Fernanda. Então, Fernanda, eu cobraria num alfajor desse aqui no mínimo R$25, no mínimo. Com esse tanto de personagem eu cobraria mais, uns 30. Porque é muito tempo envolvido. Quantos anos, Giovana? O Gustavo? 2 anos. Então, vou fazer a idade, que vai na frente. Porque aí eu vou já colocar na frente, mas eu vou ter que até que esperar secar. Eu já vou deixar pronto, mas eu não vou colocar agora não, porque tá muito mole aqui, nossa... Eu devia ter feito um e deixado de secar, né, gente? Não lembrei. Aqui, gente, ó. Pra dar um charmezinho a mais nele, faço as listrinhas. As listrinhas vermelhas. Ele já tem umas listrinhas, né? Eu só vou vir e pintar essa listrinha. Pra ficar diferente. Tá muito molinho ainda, então ele acaba estragando um pouquinho. Quando vocês forem fazer aí, vocês deixam secar. Não faz igual a professora, não é porque a professora tem... Tá vendo? Só aqui. Ele tem essas listrinhas só até a metade. Então, eu vou colocar só até a metade também. Agora, terminando aqui, a gente pode colocar as nossas bolinhas. Cadê nossas bolinhas, Jojo? Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar o 2zinho. Esse tanto de bola não vai fazer falta, não? Doisinho aqui, gente, na frente. Não tô vendo o que eu tô fazendo, não, mas tá valendo. E aí, a gente agora vai colocar as bolinhas. Essas bolinhas mesmo, ó, gente, de confeito. A gente enche aqui de bolinha. No caso, eles foram que eu tenho aqui. Sabe o povo lá dos Estados Unidos que quando chega a mercadoria, encomenda para eles, a caixa tá cheia de milhopan, de bolinha para trazer coisa? É isso aqui. Quando eles vão mudar lá no filme, o Andy, eles colocam essas bolinhas para não estragar as coisas na mudança. Então, aqui, como a gente gosta de reproduzir, a gente tá fazendo a mesma coisa. Pra dar um charme a mais. Então, não enche demais, não, porque na hora do transporte pode ser que caia tudo, tá? Coloca só pra tampar o fundinho.
Então, gente, muito obrigada. Vocês estiveram aqui comigo. Eu vou...